Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Na nossa sequência de conteúdos, vamos estudar então identificar suas regras de nomenclatura, suas funções orgânicas de ácidos sulfônicos e etilcompostos. Muito importante vocês ficarem atentos, se encontrarem dúvida, né? Na dúvida aí, revejam a aula ou uma outra aula similar, né? Mas não deixem aí de ficarem atentos aí para diferenciar aí, então o ácido sulfônico e também um tio composto. Muito bem? Acompanhando então. Ácidos sulfônicos são uma classe de compostos orgânicos caracterizada pelo grupo funcional abaixo. Então veja bem, lembramos de um hidrocarboneto, né? Eu tenho então o hidrogênio aí com carbonos. Aí vemos lá um ácido sulfúrico, né? Quem é o ácido sulfúrico? Lá no primeiro ano, química inorgânica, né? Se observarmos aí, então, H2SO4. Então, eu tenho dois hidrogênios, nós temos um enxofre e temos 4 oxigênios, tá? Então, só colocamos de forma diferente para representarmos aí a parte do sulfônico, né? Então, aqui está o sulfônico, olha. Tirou lá a molécula da hidroxila, o OH, né? E aí passamos a ter aqui o SO3H, que é oriundo do ácido sulfúrico, essa parte aqui, né? E aí nós formamos com esse hidrogênio aqui, ó, lá do hidrocarboneto na reação, né? Esse hidrogênio com o OH com a hidroxila e formamos a molécula da água, tá? Então nessa reação aqui sobrou aí então o sulfônico, que ele vai estar combinando lá com esse R, né? Da onde saiu o hidrocarboneto, que aqui agora ficou com uma ligação livre aqui, né? Aonde saiu o hidrogênio. E aí passa a formar aí então o ácido sulfônico, muito bem? Acompanhamos aqui então, nomenclatura. Como que eu vou dar nome a um ácido sulfônico, né? Então, primeiramente, eu vou colocar a palavra ácido, prefixo indicativo do número de carbono, se é met, et, prop, but, pent. O infixo, que refere ao in, an, en, que é ligação dupla, simples ou tripla, né? E aí a terminação sulfônico. Então é bem simples a nomenclatura desse ácido, né? Então vamos lá. Ácido 2-butano sulfônico. Nós temos aqui então 1, 2, né? Aí como temos 4 carbonos, butano. Esse número 2 que está aqui, ele está dizendo em qual carbono está ligado o sulfônico. Então está aí ácido 2-butano sulfônico. Aqui só temos um carbono, então ácido metano sulfônico. Né? Muito simples aí, né? Nesse caso aqui, nós temos no carbono 2, esse então passa o nosso carbono 1. Carbono 2, nós temos o sulfônico para cima e o metil para baixo, né? Olha aqui, ó. E aqui está a minha cadeia principal. Então, isso tem que pontuar bastante, né? Então, veja só. Nesse caso, temos então ácido 2-metil, que está aqui, 2-butano sulfônico. Aqui agora nós temos uma ligação dupla. Então, o carbono 1 permanece esse, né, que está mais próximo aí do sulfônico. Então, nós temos lá ácido, um propeno ou propen, um eno, um sulfônico. Tá? Está aí então, né? Nesse caso, temos apenas aí a dupla, né? Do outro lado. Então, nós temos lá apenas 2 carbonos. Então, ácido eteno sulfônico. Não preciso localizar a dupla porque ela terá apenas um local para ir, né? No caso, ó, só tem 2 carbonos, diferente do anterior. Nesse caso aqui, nós temos a cadeia principal que está aqui, e tem que estar contido na cadeia principal o sulfônico e a dupla ou a tripla, quando existir, que é nesse caso, e aí sobra isso aqui como radical, né? O CH3, CH3, CH3 e o C passou a ser o radical. Então nós temos lá ácido 2-terbutil, 3-hexino ou X3-ino, né? Pode ser também, um sulfônico, que está dizendo para nós então que o sulfônico está ligado no carbono número 1. Muito bem, então bastante atento nessa regra de nomenclatura. Aqui nós temos então algumas aplicações, né? Os ácidos sulfônicos são mais conhecidos pela sua aplicação na obtenção de espumantes que estão presentes em shampoos, detergentes, cremes dentais. O nome genérico para
essa classe de compostos é agente tensoativos. O que seria esse agente tensoativo? Ó, observa bem, ó. É um tipo de molécula que apresenta uma parte com característica apolar ligando a uma outra parte com característica polar, né? Que é responsável pela solubilidade da água, da molécula em água. Tipo sabões, detergentes, shampoos, sabonetes são exemplos de tensoativos amplamente utilizados. Nós sabemos que a água é polar. Como semelhante se solve semelhante, e tu quer lavar a mão suja de graxa na água, não dá certo, porque a graxa é apolar. Então, graças a esse tensoativo, né, que tem uma parte apolar e outra polar, a parte polar se associa com a água, removendo então aí a graxa da mão, né? Muito bem. Continuando então, nós temos lá. Os tiocompostos são compostos orgânicos que possuem um ou mais átomos de enxofre em sua estrutura. Então, observam bem, nós estávamos com o sulfônico lá tinha enxofre, né? Aqui no tiocomposto também tem, mas tem que observar bem como é que está esse enxofre, o seu formato aí para se apresentar aí na molécula, né? Entre os tiocompostos mais conhecidos está os tióis ou tioalcoóis e os tioéteres, mas também existem os tioésteres, tiocetonas e tiofenóis. Então vamos tentar trazer pelo menos um exemplo de cada um dos citados aí, para melhorar nosso entendimento. Ó. Tióis ou tioalcoóis são semelhantes ao grupo funcional dos alcoóis, compostos que possuem o grupo hidroxila, ou OH, ligado a um carbono saturado. Tá? Não pode participar da dupla, né? Que realiza somente a ligação simples. Então nós teríamos lá aqui o radical, né, ligado à hidroxila para ser um álcool. Agora esse radical, ao invés do oxigênio aqui, nós vamos ter lá então o enxofre e o hidrogênio para formar as suas duas ligações que é necessário no radical. Aí passei a ter um tiol. Veja o exemplo, ó. Nós tínhamos lá o etanol, que é o álcool, e passamos a ter o tiol agora, que é o etanotiol. Então veja bem, ó, o etanotiol, derivado aí da substituição desse oxigênio do grupo 16 pelo enxofre também do grupo 16. Então está aí o etanotiol, um dos tióis apresentados. Muito bem. Na sequência lá, o exemplo de um tiol importante é o butano 1-tiol, que é adicionado ao gás de cozinha. Então nós sabemos que o butano 1-tiol não faz parte do gás de cozinha por acaso. Ele que dá aquele cheiro característico que em pequenas concentrações o usuário percebe que há um vazamento lá no bujão de gás, né? Então é importante. Tioéteres são semelhantes ao grupo funcional dos éteres, compostos que possuem o oxigênio entre dois carbonos. Então veja bem, no éter, o nosso heteroátomo é o oxigênio. No tioéter, você troca o heteroátomo para ser um enxofre. Então veja bem a substituição aqui, né, do tioéter e do éter. Então, o exemplo aqui, ó, se nós tivéssemos o éter, menor prefixo, maior prefixo, metoxetano. Se eu tiver o tioéter, aí eu vou usar a palavra sulfeto. Quando nós falamos sulfeto, nós estamos dando nome apenas para o enxofre, né? E aí eu tenho lá metil, etil mais A. Então, metiletila. Quer dizer o que então? Metiletila. Perceberam a diferença? O tioéter importante, um dos mais usados aí, então, é o 2-cloro-etilsulfanil 2-cloroetano, mais conhecido como gás mostarda, né? Então, o gás mostarda aí é o spray de pimenta, ou gás de pimenta, ou gás OC de oleoresina capsicum. É um gás lacrimogêneo, também muito conhecido por esse nome, então, gás de mostarda. Composto químico que irrita os olhos e causa lacrimejo, dor e ao mesmo tempo cegueira temporária. Então veja, cegueira temporária, não vai ficar cego para sempre, certo? Por isso que é bastante usado aí por forças de segurança para controle de distúrbios civis, né, em movimentações. Alguns países o usam para defesa pessoal, né? Também, né? Quando é atacado, dá uma espirrada lá no adversário para contê-lo. Aqui nós temos então
o éster, tioéster. Então, ó, o éster, tioéster, em vez do carbonila com o oxigênio, eu vou ter a carbonila com enxofre. Então, observa, ó. Aqui eu tenho o éster e aqui eu tenho o tioéster. Aqui eu tenho acetona, ao invés do dupla O, eu vou ter o enxofre no lugar. Tá? Então, C dupla O, C dupla S. Característica da acetona, carbono secundário, e aqui está o tiocetona. Tá? O fenol, no lugar do OH, eu tenho o SH. Né? Então, aqui eu tenho o tiofenol e aqui eu tenho o fenol. Né? E nós já tínhamos visto lá o tioéter, né, anteriormente, e o tiol, né? E aqui nós temos o tioéster, em vez do tioéter. Muito bem. Aqui vendo então um exercício ó, das funções orgânicas propostas abaixo, qual delas está diretamente relacionada com a produção da substância espumante presente em diversos produtos do nosso dia a dia, como shampoos, pasta de dente, detergente, etc., sabonete, né? Então nós acabamos de ver aí esse nosso ácido sulfônico, né? Então está aí. Na sequência, o cheiro defensivo da Jaritataca é em razão de uma mistura de substâncias entre os quais estão incluídos as seguintes substâncias, né? Nós temos aqui então, o carbono número 1 será esse, né? Porque está aqui com o enxofre sulfônico. Nós temos aqui o radical no carbono 3, por isso então eu vou ter lá 1, 2, 3, 4. Então no carbono no carbono 3 eu tenho o metil. Um butanotiol, porque aqui eu tenho um tiol, que seria o OH, né? E o outro também um tiol, né? Aqui também um tiol, só que nós não temos uma ramificação, o carbono 1 passa a ser esse em função do tiol, né? E aqui está o carbono que antecede a dupla, que é o 2, né? Então, temos lá o but2eno, um tiol, ou 2-butenotiol, né? Alternativa correta, então, letra A, nesse caso, né? Observando aí, o gás de cozinha é fundamentalmente uma mistura dos gases propano e butano para fazer com que o consumidor detecte prontamente qualquer vazamento. São introduzidos no gás de cozinha pequenas quantidades de tióis, também chamado de mercaptanas. Essas substâncias têm um odor extremamente desagradável, podendo ser detectados baixíssimas concentrações delas no ar. Uma das mercaptanas empregadas para esse fim é o 1,1 dimetil etanotiol. Qual é a fórmula estrutural dessa substância? Então observamos aí, né? Se nós olharmos para o nome, ó, eu tenho lá 1,1 dimetil. Então quer dizer o quê? No carbono número 1 está ligado ao metil. Né? Então veja bem, uma forma diferente está dando o nome etano. Então tem quantos carbonos? Eu vou ter 2 carbonos. Tiol, né? O tiol eu vou estar lá com o HS. Então se nós observarmos aí, né? Nós temos HS ou SH, né? Nós temos aí com essa função aqui, HS ou SH, né? E aqui, observa, ó, e também aqui. As outras duas já estão descartadas por não estar com a função correta. Porém, para ter no 1,1 de metil, olha aqui, ó, carbono 1 está aqui. Esse é o carbono 1. Metil para cima, metil para baixo. Tá? E aí, ó, etano, etano está aqui. E tiol está aqui, correto? Então, por isso, nós assinalamos a alternativa correta aí, então. Muito bem. Na sequência, qual das estruturas a seguir corresponde a um metiltilfenol? Então veja que interessante. Então, se nós analisarmos, a letra A descarta a possibilidade porque eu não tenho aqui o tilfenol. O tilfenol vai ser o SH ligado aonde? Ligado ao anel benzênico. Aqui eu tenho um caso e aqui eu tenho outro. Ó, o SH, o HS ligado ao anel benzênico e ligado ao anel benzênico. Qual a diferença dos dois? Aqui eu tenho o etiltilfenol e aqui eu tenho o metiltilfenol. E o autor quer saber o quê?
metiltilfenol. Por isso que a alternativa correta aí é a letra E, certo? Então está aí. Aquele abraço a todos e a todas, bons estudos. Não esqueça de fazer aquelas 2 atividades obrigatórias que eu vou estar deixando lá para vocês após a videoaula. Muito bem? Um abração a todos e a todas e bons estudos então.